O arranjo de separação dos poderes não significa somente haver pessoas diferentes exercendo cada uma das três funções: legislar, julgar e executar. Não. Essa estruturação dos três braços do governo vai além. Ela adotou uma ferramenta para evitar que, mesmo dentro de cada função específica, possa haver poder absoluto. Chamamos isso de freios e contrapesos. E é isso que vemos se enfraquecer a cada dia no Brasil. A separação dos poderes no Brasil parece estar ruindo. Não se fundiram executivo, legislativo e judiciário. Os três poderes seguem operando de forma separada. O que está acontecendo é um pouco mais sutil, mas igualmente perigoso para a liberdade. O Brasil está corroendo o sistema de freios e contrapesos, um arranjo constitucional destinado a limitar o poder para proteger a liberdade. O mundo ocidental acabou gradativamente com o absolutismo a partir da Revolução Gloriosa na Inglaterra, em 1688. Absolutismo é justamente a concentração absoluta do poder em uma só pessoa. Na época, o rei. Se o monarca faz a lei, julga e executa, ele é todo-poderoso. E essa concentração de poder é incompatível com a liberdade. Montesquieu descreveu os três poderes separando as funções do Estado. E ele mesmo escreveu: não pode haver liberdade enquanto os poderes legislativo e executivo estão unidos na mesma pessoa ou corpo de magistrados, ou se o poder de julgar não for independente dos poderes legislativo e executivo. A partir do século XVIII, os governos do Ocidente foram se transformando de monarquias absolutistas em repúblicas ou monarquias constitucionais. A separação dos poderes se tornou um instrumento comum e necessário ao se constituírem governos mundo afora. A lógica que os ingleses consagraram em 1688 e que Montesquieu descreveu foi adotada na Constituição dos Estados Unidos, a primeira grande constituição escrita que serviu de modelo a tantas outras. É uma lógica que reconhecemos ainda hoje. Para que as pessoas sejam livres, o governo deve ser limitado. Governo ilimitado é governo tirânico. E a Constituição é a fonte da limitação do poder. E a separação dos poderes é um dos instrumentos constitucionais para fazer isso. Acostumamos-nos a entender o Estado a partir dessa separação. Executivo, o presidente da República. Legislativo, o Congresso, Senado e Câmara. Judiciário, o STF e os demais tribunais. Mesmo assim, talvez pensemos pouco na importância dessa distinção. O arranjo de separação dos poderes não significa somente haver pessoas diferentes exercendo cada uma das três funções: legislar, julgar e executar. Não. Essa estruturação dos três braços do governo vai além. Ela adotou uma ferramenta para evitar que, mesmo dentro de cada função específica, possa haver poder absoluto. Chamamos isso de freios e contrapesos. E é isso que vemos se enfraquecer a cada dia no Brasil. Mas o que de fato são freios e contrapesos dentro de um sistema constitucional? É uma técnica para limitar o exercício do poder. Dá-se um pedacinho de cada um dos poderes para os outros, por assim dizer, para que nenhum deles tenha todo o poder, nem mesmo dentro das suas funções. O Congresso faz as leis, ele é o poder legislativo. Mas a Constituição diz que o presidente pode vetar as leis, e que esse veto só pode ser derrubado com uma maioria significativa do Congresso. Mesmo que o Legislativo faça a lei, a Suprema Corte, parte do Poder Judiciário, pode julgá-la inconstitucional. Ou seja, o Legislativo tem o poder de fazer as leis. É a sua função principal. Mas ele não faz isso sozinho. Não faz isso de forma absoluta. Os demais poderes têm mecanismos de controle, freios, contrapesos, no processo legislativo. Isso está na Constituição, no artigo 66. O presidente pode vetar um projeto se o considerar inconstitucional ou mesmo contrário ao interesse público. E no artigo 102 está estabelecido que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar a ação direta de inconstitucionalidade. Muita atenção a isso. Os poderes só detêm essa prerrogativa de interferência uns nos outros quando a Constituição assim o determina. Isso não se dá só com o poder legislativo. O executivo, por excelência o poder que administra o governo,
também não faz isso absolutamente sozinho. Diversos cargos da administração pública, para serem preenchidos, devem passar por uma sabatina e aprovação do Senado, que é parte do Poder Legislativo. O próprio orçamento que o Executivo administra deve ser aprovado pelo Congresso. E, em casos específicos, o Legislativo pode inclusive promover o impeachment do chefe do Poder Executivo, o Presidente da República. São todas maneiras de fazer com que o Executivo se submeta à lei e aos limites que a Constituição impõe a ele. E o Poder Judiciário, ele também tem seus freios e contrapesos. É o que diz a Constituição. Nenhum poder é absoluto e, portanto, o poder do Judiciário também não o é. Primeiro, seus membros são apontados pelo Presidente da República, Executivo, e aprovados pelo Senado, Legislativo. Mas não para por aí. Se o Judiciário condena alguém, o Presidente da República pode indultar ou comutar a pena. Da mesma forma, o Congresso Nacional pode decidir não punir pessoas já condenadas ou que ainda sequer foram condenadas, concedendo a chamada anistia, o que também está previsto na Constituição. Além disso, o Congresso Nacional ainda tem uma série de instrumentos de proteção da própria atividade parlamentar, que são freios e contrapesos ao Poder Judiciário. Um deles é a chamada imunidade parlamentar. A Constituição diz, no artigo 53, os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Isso significa que não há limites para os atos dos parlamentares? Não. E prova disso é que existe a figura da cassação por quebra de decoro, mas ela é feita pelo próprio Poder Legislativo. O que o artigo 53 faz é retirar do Poder Judiciário o poder de julgar os deputados e senadores pelo que falam. Ou seja, o Judiciário não tem poder para analisar as falas de parlamentares, sejam elas quais forem. Podemos dizer que aqui a Constituição retirou um pedaço do poder de julgar do Judiciário para proteger a atividade parlamentar. Também, a Constituição diz que o Legislativo pode suspender processos criminais contra deputados e senadores. Por que temos normas como estas? Porque o Brasil aprendeu as lições do seu passado de ditadura. Porque já vivemos em regimes em que o Congresso foi mutilado com cassações. Separação de poderes, por tudo isso. Não é só termos executivo, legislativo e judiciário em prédios diferentes na Praça dos Três Poderes. É um sistema que existe para controlar e limitar o exercício do poder e preservar a liberdade do povo. James Madison escreveu há mais de 200 anos. A grande proteção contra uma concentração gradual dos diversos poderes no mesmo departamento consiste em dar àqueles que administram cada departamento os meios constitucionais e os motivos pessoais necessários para resistir à usurpação pelos outros poderes. Se qualquer poder atropela os freios e contrapesos que a Constituição estabeleceu, ele se coloca acima da própria Constituição. E essa é a própria definição de absolutismo. Um homem ou um grupo com poder absoluto. Se um poder interfere nos outros fora do que a Constituição prevê, está usurpando e não exercendo funções constitucionais. Não importa só que o presidente seja eleito, que o Congresso seja eleito, ou que o ministro do STF esteja nomeado legalmente. Importa que eles cumpram a Constituição e se submetam aos limites que ela lhes impõe. Como disse Friedrich Hayek, não é a fonte do poder, mas a limitação do poder, que impede que este seja arbitrário. Se um dos três poderes viola os freios e contrapesos que a Constituição estabelece, não há harmonia entre os poderes. Há genuflexão, há usurpação, absolutismo, poder ilimitado. E se todo esse sistema existe não como fim em si só, mas sim como um meio para proteger a liberdade, a sua destruição não é só a corrosão de uma norma constitucional. Ela é, ao fim e ao cabo, a corrosão da própria liberdade de uma nação.